Se você se aposentou e está pensando, será que eu posso abrir um MEI sem o INSS e puxar o meu pé à noite? Senta na cadeira, que hoje o assunto é quente. E se você conhece alguém que já falou, vou abrir um CNPJ escondido do INSS, já manda esse vídeo antes que a pessoa faça besteira, minha gente. Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. Aquele papo direto, descontraído e sem enrolação, para entender tudo aquilo que o INSS insiste em complicar. Aqui a regra é simples, você traz a dúvida e a gente traz a solução. Ou como gostamos de dizer, o desembaraço previdenciário da semana. Então já prepara aquele cafezinho, ajeita a coluna e vem com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema que aparece o tempo todo no nosso escritório. Aposentado pode ser MEI? Ele pode abrir empresa? Será que pode? Pode trabalhar depois de aposentado? E aí? E se você não se identificar, provavelmente conhece alguém que aposentou na sexta e na segunda já está lá vendendo seu bolo no pote, fazendo uma manutenção elétrica ou abrindo uma lojinha no Instagram para complementar a renda, não é verdade? Isso. E o medo é sempre o mesmo. Será que eu vou perder minha aposentadoria? Calma, respira. Hoje a gente vai desembaraçar tudo isso. E agora nós vamos para o nosso bloco Bate-Bola, que é aquele bloco onde a gente responde 4 perguntas que gostamos de classificar como as campeãs da semana, aquelas que bombam no WhatsApp, as clássicas da madrugada e aquelas de áudio longo que mais parece um podcast. Pois é. E vamos para a primeira pergunta, aquela campeã da semana. Doutora Sueli, responde essa. Aposentado pode abrir MEI sem perder a aposentadoria? Resposta direta e completa para vocês, para a gente desembaraçar essa dúvida agora. Vai depender, gente, de se a aposentadoria, do tipo de aposentadoria. Se for uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, aposentadoria comum pelas regras antigas ou de transição, pode sim abrir o MEI e continuar recebendo, né, recebendo o valor da aposentadoria e a renda do mês sem problema nenhum. E o detalhe, gente, não esqueçam, é que a aposentadoria comum, ela permite você continuar trabalhando, inclusive como autônomo, MEI, empresário. Agora, se for aposentadoria por invalidez, aí tomem cuidado, gente, a história muda completamente. Porque essa aposentadoria, ela existe justamente para aquela pessoa que foi considerada incapaz permanentemente para o trabalho. Ou seja, se a pessoa aposenta, né, com aposentadoria por invalidez e abre um MEI, você está dizendo para o INSS que a sua incapacidade acabou, que você recuperou sua capacidade para o trabalho. E o que vai acontecer? O INSS pode cortar o seu benefício. Já tivemos 2 casos no escritório de aposentadoria por idade comum, que abriu uma lojinha de conserto de celular e ele estava morrendo de medo de que a aposentadoria dele fosse cancelada. E ele fez essa pergunta para a gente se tinha algum problema. E a gente falou que não, estava tudo tranquilo. Ele podia continuar com a lojinha dele. Mas já em outro caso de aposentadoria por invalidez, tivemos um cliente que abriu um MEI achando que ninguém ia perceber. Só que o INSS, ele percebe sim. E agora vamos para a nossa segunda pergunta, que é aquela que vive bombando no WhatsApp do escritório. E é a seguinte: aposentado que vira MEI precisa pagar INSS de novo? Desembaraça essa para a gente, Rafaela. A resposta é sim. Se ele exerce atividade como MEI, ele vai pagar a contribuição mensal no DAS, que é aquele documento de pagamento dos impostos, certo? Que inclui lá o INSS. E vem mais uma pergunta acompanhada dessa aí, ó, que também dá um nó na cabeça.
Eu vou melhorar a minha aposentadoria se eu continuar pagando, né? Eu vou aumentar essa aposentadoria? Tem possibilidade de aumentar? Será? Desembaraça essa pra gente, Para essa pergunta, a resposta é não. Desde 1994 que não existe mais a desaposentação. O STF ele decidiu que não é possível usar as novas contribuições para recalcular a aposentadoria. Mas, doutora, então por que eu tenho que continuar pagando? Me explica, não vai aumentar a minha renda. Eu não vou poder receber nada. Por que eu tenho que continuar pagando então? Me explica isso. Porque todo mundo que está exercendo a atividade remunerada, ele é obrigado a pagar, querendo ou não. Isso quem impõe é a Constituição brasileira. Previdência é um seguro social obrigatório. Vou dar um exemplo. Seu João, aposentado por idade, abriu um MEI de marcenaria. Ele vai continuar pagando todo mês, porque é assim que a Constituição exige. E vamos para a nossa terceira pergunta, aquela clássica da madrugada. Doutora Sueli, responda agora. E se eu me aposentar como especial, posso abrir MEI? Gente, a resposta vai depender de 2 fatores importantes. Vamos lá. O primeiro, se a aposentadoria for especial por atividade nociva e se a nova atividade também é especial. Ou seja, aposentado especial não pode continuar trabalhando em atividade insalubre ou perigosa. Se continuar, a chance é muito grande do benefício ser suspenso. Agora, se ele abrir um MEI para atividade comum, como, por exemplo, uma atividade administrativa, onde ele não vai estar exposto a agentes nocivos, nesse caso aí pode. O exemplo mais comum é o médico. Se o médico ele se aposentar como especial e abre uma empresa para continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, o INSS vai entender que ele continua exposto ao risco e aí pode suspender. Mas se ele, por exemplo, for exercer uma outra profissão, por exemplo, professor, ele não vai estar exposto ao agente nocivo e aí, nesse caso, pode. E um outro exemplo, só para a gente fechar esse assunto aqui, nós tivemos aqui no escritório um caso de um soldador aposentado especial que ele abriu um MEI para vender ferramentas online. Ok, perfeito. Mas podemos ter outra situação. Suponhamos que esse mesmo soldador, aposentado como especial, continuasse trabalhando na atividade de solda, isso seria motivo para que o INSS suspendesse, né, o benefício dele, porque ele estaria incompatível, né, com a aposentadoria que ele conquistou no INSS. E para fechar com chave de ouro, nós vamos para a nossa quarta pergunta, que é aquela de áudio longo, que chega lá com 3 minutos de áudio. E é a seguinte: se eu abrir um MEI, eu posso perder a minha pensão por morte? Essa é de dar nó na cabeça. Desembaraça essa para a gente, Rafaela. Boa pergunta, Sueli. A resposta ela é direta. Não vai perder a pensão por morte só por trabalhar ou abrir uma MEI. Mas existe um macete que quase ninguém conta. Vai depender da regra da pensão e da idade. A pensão ela pode ter prazo determinado. Trabalhar não tira a pensão. O que pode encerrar é ter completado o tempo concedido de acordo com a idade da pensionista ou do pensionista, se for o caso. Exatamente. Gente, nós já tivemos um caso aqui, para vocês terem uma ideia de como esse assunto é um tabu ainda. Já tivemos o caso de uma viúva que ela tinha um sonho de abrir o salão dela de manicure, né? Mas ela não estava querendo abrir porque ela achava que ia perder a pensão do marido. Totalmente desnecessário esse medo. Porque a pensão, ela não é o fim, pode trabalhar, deve trabalhar. Inclusive, a Previdência Social não impede prosperidade, gente. E olha que interessante. Aposentado, ele pode ter a renda da aposentadoria, a renda de um MEI, por exemplo, se ele quiser trabalhar como MEI, e ele pode acumular também com a pensão por morte, vai depender do caso. Legalmente possível. Isso é o
combo da tranquilidade financeira, minha gente. Bom demais. Nos vemos semana que vem, gente, no mesmo horário, com mais um episódio do nosso bate-papo previdenciário. E aí, gostaram? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele aposentado empreendedor que está quase abrindo uma MEI escondido do INSS. E não esquece de ativar o sininho para vocês não perderem nada, gente. E comenta aqui, você já abriria um negócio depois de se aposentar? E aí, abriria? E assim fechamos mais um desembaraço previdenciário da semana. Até o próximo episódio, porque previdenciário não precisa ser complicado. Basta desembaraçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.